Olá, rapaziada, eu quero te agradecer pelos 1 milhão de visualizações que nós tivemos nas nossas redes sociais. Lembro para você que estamos no YouTube, Spotify, TikTok e Instagram como Maestros da Bola CE, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e hype esse vídeo. Vamos pro vídeo. Ele nasceu em Beberibe, atuava como atacante, começou sua carreira na base do Tricolor de Aço, ainda teve passagens por Ferroviário, Santa Cruz, 13, passou por Calouros, Maguari. Ele foi prefeito de Beberibe por 2 mandatos. Atualmente é um empresário de sucesso. Mais uma vez e com muita satisfação, nosso maestro de hoje, Orlando Facó. Fala, campeão, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Bom dia, Maurício. Bom dia aos que nos ouvem e nos veem nesse momento. Dizer da minha alegria de mais uma vez estar aqui com você e agora acompanhado do Maurício para a gente participar desse programa que eu curto muito, viu? Parabéns desde já pelo programa que você vem fazendo aí ao longo desses últimos anos, Paulo. Obrigado, Facó. E aqui mais uma vez meu parceiro Maurício Holanda Filho, é quase que toda semana tá por aqui, né? Tivemos com a Raquel, eu acho. Com a Raquel, Santiago, com o Ronaldinho. Com o Ronaldinho e agora com o Facó. Não tenho nem roupa para vir para esses eventos aqui, ainda mais com a presença tão ilustre, uma pessoa que é praticamente uma enciclopédia do futebol cearense, né? Verdade. Dentro e fora de campo, então é uma pena que seja só 1 hora, porque poderia ser 3, 4 aqui, porque o assunto não faltaria, então vamos aprofundar e aproveitar esse momento que com certeza é uma satisfação e uma honra enorme. Quero te convidar para aproveitar. Se ligou aí no convite do Maurício? Então, aproveita, Orlando Facó. A gente está na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, na Fortaleza FM 90.7 e também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify e no nosso canal no YouTube, Maestros da Bola. Eu quero te convidar para curtir, se inscrever, deixar o seu hype, seus comentários. Fala para todo mundo que estamos mais uma vez com um episódio inédito, tá? É o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Quase 200 personagens do nosso esporte. É espetacular. A galera que faz história em década de 60, 70, 80, 90, 2000. A turma recente também. Então, vai lá nos conhecer nas redes sociais. Podcast Maestros da Bola, Maestros da Bola CE. Bora começar? Vamos nós. Eu falei que você começou na base do Fortaleza. Foi isso mesmo ou foi no Ferroviário? Isso, foi na base do Fortaleza. Na famosa Escolinha do Moésio, em 1963. E não esqueço nunca, porque foi uma data marcante, foi um dia 1º de maio de 1963, numa preliminar do jogo amistoso entre Fortaleza e Usina, Ceará. Olha só. E nós fomos fazer a preliminar contra o time da Tiprogresso, que era uma tipografia que existia ali na Senador Pompeu. E foi uma data que marcou para a minha vida, né? Que foi a minha estreia, vamos dizer assim, jogando pelo Fortaleza numa preliminar, e que eu tive sorte, consegui marcar 2 gols e, enfim, a partir daí começou a minha vida esportiva. E que escola, né? A escola do Moésio. Fantástica. Uhum. Eu costumo dizer, João Paulo, que eu acho que foi a época em que o Fortaleza mais revelou atletas para o time principal. Uhum. Se você contar, dá para fazer uma seleção cearense daquele pessoal que participou dessa escolinha, dessa base, e que chegaram a subir e se tornaram grandes ídolos do futebol cearense. Você tinha um Louro, por exemplo, lateral direito, o Pedro Basílio, próprio Zé Paulo, né? Neto, que a gente chamava Neto Cabeção, e aí vem uma série, Mano Trajano, Irajá. Olha, são tantos grandes jogadores que o Fortaleza formou naquela época, que chegaram a time profissional e por outros clubes também, o próprio Alísio, ponta esquerda também, que foi campeão tanto pelo Fortaleza como pelo Ferroviário também. Enfim, uma época muito boa que hoje ainda me traz muita saudade. Facó, você falava aqui, antes de começar o programa, que é um dos poucos vivos
que foi bicampeão pelo Ferroviário, né? 68 e 70, não foi? Isso, eu tenho essa felicidade também, de ter me tornado bicampeão pelo Ferroviário. Fui campeão em 68, jogando poucas partidas, porque em 68 ainda eu fui para Campina Grande, que eu fui cursar engenharia, né? E lá eu joguei pelo 13, mas cheguei a jogar algumas partidas ainda em 68 pelo Ferroviário. E em 70, na minha vinda de Recife, eu estava no Santa Cruz, e o Ferroviário naquele ano fez um belo time, um plantel, um elenco muito forte, e fomos campeões também, né? Então, eu tive essa felicidade. Hoje não é à toa que hoje continuo torcendo pelo Ferroviário. Não tenho certeza, mas eu acho que vi no Almanaque do Ferrão, se eu não me engano. Foram 74 jogos e 33 gols, eu acho, pelo Tubarão da Barra. Faz muito tempo, não lembro, não lembro mais, mas foi uma passagem muito boa pelo Ferroviário, que eu tenho muita saudade, muito agradecimento também a fazer a própria torcida do Ferroviário, que sempre me recebeu muito bem. Conviveu com o Valdemar Caracas? Sim, depois, né? Interessante. Eu tive uma convivência com o Valdemar depois que eu tinha parado, que eu ia assistir aos jogos e encontrava ele no PV, e algumas vezes fui levá-lo em casa. Olha só, muito bem. Tive essa felicidade, né? De dar carona a ele e levar em casa. E era um cara extraordinário. Super naquela acessível. época, já com uma certa idade, mas muito ativo, muito participativo e uma figura. Era uma figura realmente. É uma pena, é um cara como ele morrer, né? Porque teria algumas figuras nesse Brasil que deveriam ser imorríveis. É verdade, é verdade. Se a gente se existe essa Caracas palavra, mas é um deixe, né? era uma figura no Ferroviário extraordinária, como muitos outros também. E morreu com mais de 100 anos, se não me engano. Mais de 100 anos. Maurício. Viveu bem. Você falou aí da sua participação na base do Fortaleza e naquela geração que formou tantos craques da história desse clube, né? Que é gigantesco hoje no Nordeste. Recentemente foi um dos maiores clubes do Nordeste aí. É um dos maiores clubes do Nordeste. Então fala um pouquinho desse período, fala um pouquinho dos companheiros, fala um pouquinho... E também um comparativo com a base de hoje. Porque que naquela época os jogadores eram melhores aproveitados do que os de hoje. Hoje a gente até consegue revelar um ou outro jogador, mas logo para comercializar, naquela época era um negócio diferente, era uma parada mais romântica. O atleta tinha o prazer de jogar pelo Fortaleza, pelo Ferroviário, pelo Ceará. Fala um pouquinho desse período aí. Eu acredito, e eu tenho dito isso, que fosse a dificuldade financeira que se tinha na época. Então, como você não tinha condição de trazer jogadores de fora, você fazia um trabalho no sentido de aproveitar os atletas da base para o time principal. Naquela época era raro você trazer um jogador fora. E quando trazia, vinha aqui do Piauí, do Maranhão, de Pernambuco, raramente da Bahia, porque tinha uma condição um pouco melhor do que a nossa na época, condição financeira, porque dentro de campo a gente engrossava, a gente competia bem, mas era uma situação em que favorecia, vamos dizer assim, o aproveitamento do atleta da base. Hoje, a situação é muito diferente, né? Hoje tem uma condição... Você vê pela estrutura que os atletas da base têm hoje. É muita diferença, João. É muita diferença, Maurício. Hoje o atleta tem tudo, tem toda uma estrutura em torno de si. Seja um espaço onde treinar adequado, né? Seja assistência em todos os sentidos, né? Você ter profissionais exclusivos para a base. Naquela época, o meu treinador era treinador do juvenil, do aspirante, do profissional. Eu fui campeão em 65, por exemplo, pelo Fortaleza. Foi a época que eu ganhei todos os títulos disputados no futebol cearense, né? Desde o torneio início de profissional, que nós disputamos com o juvenil. Olha bem essa história. Fomos campeões de torneio início, em 65, com todo o juvenil, reforçado do Moésio e do Sapenha. Meu Deus, o Sapenha tinha parado já há não sei quantos anos.
E ele reforçou o time e nós fomos campeões do torneio início de profissionais com a equipe juvenil reforçada do Moésio, do Sapinha e de um irmão que eu tinha, o Oswaldo, que jogava muito também. Bom, nesse ano fui bicampeão de aspirante também, que não tem mais, e fui bicampeão de profissionais. Fui tricampeão juvenil, bicampeão de aspirante e bicampeão de profissional. E o treinador era um só, era a dupla, Veras e Moésio, Moésio e Veras, seu Veras, que por muitos anos trabalhou no jornal aqui em Fortaleza e tinha sido um ex-atleta, aliás, muito bom jogador, dizem eu profissional não o vi atuando, jogava com a gente às vezes, mas já tinha parado. Mas só para você sentir a diferença que existia da época para hoje, né? Hoje, os clubes estão investindo muito na base, porque da base, mesmo que eles não aproveitem num profissional, eles estão negociando jogadores. Hoje é uma forma do clube fazer dinheiro, né? É usando a base. Existem críticas nesse sentido, existe. Mas a gente sabe que o dinheiro é quem movimenta, Maurício, o mundo. E o dinheiro está à frente, né? Felizmente ou infelizmente, está à frente de muita coisa. Nesse caso, eu acho que para o futebol cearense, nós temos revelado poucos atletas para o futebol cearense. Embora tenhamos revelado, a gente de vez em quando vê um jogador que ninguém conhece, cearense, fazendo sucesso aí em outros clubes. Verdade. Né? Porque não tiveram oportunidade aqui. Uma outra coisa que também essa coisa favoreceu é que a torcida ficou mais exigente. A imprensa, a própria imprensa, também é responsável em parte por isso, porque se você pega um jogador da base, lança, e ele não faz o sucesso de início, ele começa a ser rejeitado pela imprensa, pela torcida. Não se tem uma paciência necessária. Não tem. Naquela época, você tinha era até aquilo que o campeonato tinha, né? de aspirante, que era uma coisa que favorecia você ter um crescimento gradual. Hoje, você sai da base para o profissional e não tem outra chance. Ou você se destaca de princípio, ou você tem essa dificuldade maior. Você falava, no outro podcast que você participou, você falava da importância do elenco nessa década de 70, lá no Ferroviário. Aí eu me lembro que você citou dois nomes, Paulo Veloso e Hamilton Melo. Chegou a jogar com eles e tal, e falou muito da importância dessa parceria e entrosamento e tal. Como foi esse tempo, cara? Bom, o Paulo Veloso, quando eu cheguei no Ferroviário, aliás, no Santa Cruz, o Paulo Veloso era jogador do Santa Cruz. Quando eu cheguei no Santa Cruz tinha 9 pontas de lança. Uhum. Para a época, era um exagero. E aí o Santa Cruz começou a liberar determinados jogadores que não estavam tendo muita oportunidade. O Paulo Veloso era um deles, de muita qualidade, mas, de novo, era pernambucano. E aí o pernambucano era sempre, de uma certa forma, rejeitado. Uhum. Eu lembro do Erandi. O Erandi era outro ponta de lança quando eu cheguei no Santa Cruz. Cracaço de bola. Mas andou dando um certo azar, que ele andou se machucando. Aí a torcida começou a pegar no pé dele, apelidar de canela de vidro, se machucava, e terminou não ficando no Santa Cruz e veio para Fortaleza e fez o sucesso que fez aqui no Ceará. Fortaleza, enfim, porque era craque realmente. Como ele teve o Uriel, que chegou a vir para o Ferroviário, que não teve tanto sucesso aqui, mas era um jogador extraordinário também, né? E o Paulo Veloso veio e deu muito certo aqui, porque ele fez uma dupla com o Hamilton Melo, que era um cracaço de bola, né? Era fabuloso, e eles se entrosaram muito bem. Foi um ano que eu, apesar de ter jogado algumas partidas, mas em 70 eu me machuquei muito, eu tinha uma distensão, eu acho, na ânsia de voltar a jogar, querendo jogar,
voltava sem ter a devida recuperação. Querendo ajudar, né? Querendo antecipava ajudar o retorno. Antecipava sem estar devidamente. Isso me tirou muito tempo. Mas aí, com o entrosamento do Paulo e o Hamilton Melo, foi um sucesso fantástico, né? O pessoal até comenta que teria sido o primeiro quadrado de ouro do futebol cearense, antes mesmo que o Moésio criou, que era o Simplício, o Edmar, o Coca-Cola e o Hamilton Melo, né? Que eles formaram realmente. E foi uma época que o fez um time fantástico e fomos campeões, né? Era para ter sido campeão em 67 também, que eu acho que era melhor time do que o Fortaleza, e terminamos perdendo o campeonato para o Fortaleza. Depois foi campeão em 68, perdeu 69 e 70 foi campeão novamente. Foi uma época em que o Ferroviário teve uma ascensão grande no futebol cearense. Ele teve uma época anterior muito grande, depois caiu. A partir dos anos 60 ele deu uma melhorada, depois deu outra caída. Aí foi campeão, depois bicampeão, e de lá para cá nunca mais. Já vamos aí mais de 30 anos sem... Tem a geração mais recente, né? Do Acácio, do Batistinha, que também foi campeão, isso, né? Exatamente. E eles foram, 95, eu acho que 94, 95, quando ele foi bicampeão. E era para ter sido tricampeão. Exatamente. Em 96. Foi quando o Ceará trouxe aquele Rio Branco total. time do Rio. Eu acho que hoje nem o torcedor do Ceará se lembra do nome do jogo. E hoje nem possível seria, né? Hoje hoje trouxe praticamente para a final, não foi? Não, foi praticamente para isso. Somente a final, né? E naquela época, para o futebol cearense, se o Ferroviário tem sido tricampeão, eu acho que teria sido muito bom. Teria. Porque teria obrigado Ceará e Fortaleza a investir mais também nas suas bases, né? Eu concordo que teria sido muito bom ali, muito importante esse tricampeonato do Ferroviário, com certeza. A captação daquele time do Ferroviário foi algo espetacular. Foi algo espetacular, cara. Era o técnico, era... Em 70, o Alexandre, filé de Gia, né, como era conhecido, zagueiraço, jogou Ceará, foi campeão pelo Ceará, tricampeão, 61, 62, 63. E era uma figura. E ele foi o campeão pelo Ferroviário em 70. Não foi ele que iniciou o campeonato. Se eu não estou enganado, foi Fernando Conso, que era jogador do próprio Ferroviário, que iniciou a temporada. E depois, eu acho que veio o Alexandre. Show. O Ferroviário vive realmente desses hiatos, né, na história dele. É entre verdade. Sucessos e não tão sucessos. Recentemente foi campeão da Série D com uma campanha extraordinária e no ano seguinte fracassou de uma maneira bem constrangedora até numa Série C, né? Mas me diga uma coisa, Facó, faltou o Ceará no currículo? Teve vontade, teve oportunidade, não, como é? Não, interessante que teve um ano, quando eu estava no Caloso do Ar, e o Caloso fez um time muito interessante naquele ano, 71, 72, que o Marinho Rodrigues, que veio treinar o Ceará, pai do Paulo César Caju, ele ainda, pelo menos eu ouvi esse comentário através da imprensa, que ele tinha sugerido à diretoria do Ceará me contratar. Mas isso eu acho que não passou de especulação, nunca, pelo menos para mim nunca chegou nenhum tipo de proposta, nenhuma sondagem. E acredito que tenha sido só mais especulação. Mas era um clube até que eu gostaria de ter jogado, porque eu acho que eu teria me dado bem lá, porque eu dava sorte para fazer gol no Ceará, para ganhar. O torcedor já conhecia, né? E sofria com o Facó. Eu acompanhei mais de perto o futebol, cearense em especial, na década de 90, né? E aí, naquela época, tinha Calouros do Ar, América, o Icasa, os Guaranis, Tiradentes. E o Facó jogou no Calouros, né, também? Joguei no Calouros numa época em que o Calouros fez um grande time. Gildo, inclusive, que estava parando de jogar, quando ele saiu do Ceará, ele foi para o Calouros. E a gente fez uma dupla em que se entendia bem, a gente fazia muito gol. Foi uma época em que nós engrossamos muito diante do Fortaleza, do Ceará, chegamos a
está ganhando de 4-0 do Ceará, e da Costa, nos últimos minutos, fez 2 gols, mas nós vencemos de 4-2. Outra vez que a gente venceu Fortaleza de 5-3, que a torcida se revoltou, derrubou o alambrado, houve aquela confusão, mas era um time enjoado, o Calouro daquela época, e que revelou também grandes jogadores. O Lulinha, por exemplo, que foi um dos maiores jogadores do futebol cearense, veio do Náutico, juvenil, para o Calouro, onde ele se destacou muito e terminou, a partir daí, indo para o Fortaleza. Mas a gente tinha um elenco muito interessante e deu muito trabalho. Chegamos a ser campeão numa Copa Cidade de Fortaleza, né? Tivemos para ser campeão de um turno, a gente dependia de um resultado de um jogo Ceará e Fortaleza, eu não lembro mais, se um dos times empatasse ou ganhasse, a gente seria campeão. E aí terminou perdendo, aí nós deixamos de ser campeão de um turno. Mas foi uma época muito boa também. E, veja, era uma época de futebol profissional amador, praticamente, porque não tinha muita condição, né? A condição era mínima, só muita vontade. O que existia era muita disposição, e isso tinha muito. E nesse período aí do Calouros foi quando você já estava na faculdade, tinha formatura, tinha uma história dessa, né? Já. Você ia se formar, alguma coisa assim? Quando eu fui para o Calor do Ar, porque eu já estava perto de me formar. Sim, né? sim. E isso, como era um time menor, que não tinha tantas obrigações, me possibilitava concluir aí os estudos, que era meu desejo, a minha grande pretensão. E terminei me formando jogando pelo Calouros, isso em 1972. Eu lembro que a última partida que eu fiz pelo Calor do Ar foi contra o Ferroviário, e que nós ganhamos de 3-1, e nesse dia eu fiz 2 gols. Então foi um encerramento, pelo menos no ciclo profissional ali, muito bom, apesar de torcer para... Um fato interessante é que no dia do jogo, olha, para você ver como a coisa era muito amadora, ninguém concentrava, ou pelo menos nesse dia a gente não concentrou. E eu encontrei o Lucídio Pontes no centro de Fortaleza, que era o treinador do Ferroviário, e meu amigo, porque o Lucídio foi juvenil comigo no Fortaleza. Ele era zagueiro, era 4º zagueiro. E depois foi meu treinador. Aliás, um grande treinador, um cara que fez um sucesso muito grande no futebol cearense. Mas, brincando, encontrei com ele à tarde, o jogo era à noite, olha que loucura. E aí eu digo, olha, hoje eu vou fazer 2 gols. Viu? Ele riu, isso é mim. Terminou acontecendo, nesse dia eu fiz os 2 gols. E eu guardo com muito carinho essa bola que o Elcio Cunha, Coronel Elcio Cunha, que na época era capitão, né, era o presidente ferroviário, ele me entregou a bola do jogo, assinada por todos os atletas do Calor do Ar, e eu guardo hoje com muito carinho esse troféu. Para mim é um troféu. Que legal, cara. E você falava sobre isso, inclusive, no outro episódio. Eu não lembrava, mas realmente essa bola que está guardada, né? Que você fala com o autógrafo do pessoal. Cara, que legal. Muito massa, ó. Muito massa. E olhando pela ótica de quem esteve, de quem viveu tudo isso, de quem participou de vários elencos, de vários grupos vitoriosos. Você já falou em Pedro Basílio, em Arthur, em Hamilton Melo. Como é você olhar para um futebol que não tinha tantos recursos, como você bem colocou, era praticamente amador, e tinha uma profundeza tão grande de craques, e hoje, com tudo aquilo que você falou quando a gente tocou no assunto base, a gente não revela tantos craques, não tem tanta qualidade o jogo, a gente vem de 2 clássicos reis aí, de um nível técnico bem abaixo do que a gente espera, do que a gente gosta de ver. E fala um pouquinho dessa ótica aí de quem teve em campo. Maurício, eu digo sempre que eu tive a felicidade de jogar num período, a meu ver, pelo menos, no meu sentimento, dos maiores craques do futebol brasileiro e do futebol cearense. Eu tive a felicidade de jogar com Mozart, que, para mim, eu digo sempre, repito, com muita ênfase, foi o maior craque do futebol cearense. Irmão do Moésio. Irmão do Moésio. Mas joguei com Hamilton Melo, com Zé Paulo, com Carneiro, com Louro. E por aí você, com Pedro Basílio, com Gildo, Arthur, né? Gildo.
né? Olha, era uma época em que você ia a um clássico, Fortaleza e Ceará, e você contava fácil 6, 7 craques, né? Hoje a gente vai a um Ceará e Fortaleza para você escolher um ou dois, com todo o respeito que a gente possa ter pelos atletas hoje aí, mas é diferente. Você não encontra essa profusão de craques que você tinha naquela época. Por que isso? De novo, eu acho que naquela época você valorizava muito e dava muito mais oportunidade aos atletas cearenses, né? Quando muito, você ia aqui, de novo, ao Piauí, ao Maranhão, Pernambuco, trazia um atleta, Gildo, por exemplo, era pernambucano. Um grande ídolo do Fortaleza, talvez o maior ídolo, Croinha, que era pernambucano também, mas que veio do Maranhão, né? Eu tive a felicidade de jogar. Em 65, Fortaleza foi bicampeão, era Birungueta, Facó, Croinha e Mozart. Bicho, era um ataque que fazia muito gol, né? E lá atrás você tinha um Zé Paulo, tinha um Carneiro e por aí vai, né? Você tinha grandes jogadores. Eu acho que era uma época diferente. Hoje, a gente vê de novo, não vou dizer que não seja merecido porque é arte, mas olha, um atleta de futebol, se ele ganhar hoje 700, 800 mil reais, é muito dinheiro para o futebol pobre como somos ainda, com todo o respeito que a gente possa ter. Mas isso tudo é em função da estrutura dos clubes e do dinheiro que começou a aparecer no futebol. Seja a televisão, seja patrocinador, seja a CBF, seja essas... Enfim, que tudo favorece. Naquela época, os clubes viviam e sobreviviam da ajuda de algum diretor um pouco mais abastado, que era conhecido como os beneméritos, né? Uhum. O dinheiro era curto. Mas isso favorecia, de novo, a revelar jogadores cearenses, por essa carência de você não ter condição de ir em outros mercados. Hoje, você vê a quantidade de atletas vindo de outros países, é um negócio sério. Quem era que imaginava naquela época, né? Eu acho que o dinheiro entra muito nessa história aí. Para bem, eu não acho que é uma coisa boa para o futebol. Futebol é uma coisa boa, com algumas coisas negativas que a gente vê hoje aí. Nesse aspecto, eu citaria as torcidas, né? Hoje eu não vou mais ao estádio, confesso que eu não vou mais. Mas eu não vou com receio de repente sofrer algum problema sem nada a ver, porque hoje tem muita gente que vai para o estádio não é para assistir futebol, é para brigar. Isso é uma coisa lamentável. Eu sou de uma época em que torcida de Fortaleza e Ceará assistia o jogo junto, né? Ali no mesmo local, no mesmo espaço. E você convivia bem, tinha a zoeira, tinha a gozação, né? Mas era uma coisa que era levada de uma maneira esportiva. Hoje Fortaleza ganha, amanhã o Ceará ganha, e se convivia bem. Hoje o nego marca encontro para brigar. Não tem sentido isso. Então, nesse aspecto, eu faço algumas restrições aos avanços que... E é uma pena que várias famílias estejam se afastando do futebol justamente por pensar dessa forma, né? Sem dúvida. Tanto eu como Quintela somos do início dos anos 80, então a gente pegou também aquela época que a gente voltava do Castelão, principalmente ali pela Dedé Brasil, e via os torcedores de Ceará, Fortaleza, caminhando lado a lado, como deveria ser sempre, né? Como deveria ser sempre. E tinha, como você falou, a rivalidade, tinha a brincadeira quando um ganhava do outro, mas parava por ali, né? Como a educação manda, como os princípios mandam, né? Você absorvia bem as gozações, a brincadeira. Hoje você era gozado, amanhã você era quem estava gozando, você era quem estava tirando sarro, enfim, né? Mas
São as coisas do progresso. Não sei se é um progresso meio esquisito, mas infelizmente é a nossa realidade. Facol, você falou muito sobre... você foi jogar no Santa Cruz, no 13, saiu daqui, né? E você falou muito aqui sobre essa dificuldade que tinha na época de trazer atletas e de sair também. Eu conversei aqui com o Mirandinha, ele falou, cara, era difícil sair. Cícero Capacete, era difícil sair, era complicado sair. Então, quem conseguia tinha que ter um destaque maior. E aí, no caso do Facol, né, além do futebol, foi estudar também lá em Campina Grande. Mas fala pra gente também a tua experiência sobre jogar fora do nosso estado. Foi Santa Cruz, um timaço também, né? E 13 de Campina Grande. Bom, foi uma experiência fantástica, né? Primeiro, um matuto vindo do interior para a capital já é uma coisa esquisita. Sair da capital, da casa onde você tinha tudo e morar só no outro estado, sem ter grandes amigos, é uma experiência fantástica. Mas eu tive a felicidade de poder estudar. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Aprendi muito a conviver com o diferente, com as pessoas que pensam diferente de você. E a gente tem que conviver com isso. Mas a minha experiência em jogar fora foi espetacular. Eu digo sempre, eu tive a felicidade de jogar numa época no Santa Cruz, por exemplo, que é um grande clube no Nordeste, com um patrimônio, uma torcida fantástica. Numa época em que o Santa Cruz fez um belo time, né, em 1969, e começou em 69, uma arrancada, foi até pentacampeão, e construiu um patrimônio maravilhoso, porque o Arruda é um estádio particular, eu acho que não tem mais, no Nordeste não tem quem tenha, né? Porque é bem maior do que o do Sport, que é uma outra característica interessante do futebol pernambucano para o futebol cearense, por exemplo. Na época, o futebol cearense, nenhum clube tinha estádio. Sim. E em Pernambuco, todos os três grandes tinham estádio e não existia estádio público. Hoje tem a Arena lá, por causa da Copa. Mas na época não tinha. Era Aflitos, Arruda e Ilha. A Ilha, perfeito. Né? E todos os estádios de um porte muito bom. Santa Cruz comporta 60, 70 mil torcedores, já aconteceu jogos com esse público, é fantástico. A Ilha também é um estádio muito bom, e o Náutico também era um estádio mais acanhado dos três, mas depois passou por reforma, hoje não sei qual o público que ele já abriga. Mas foi, inclusive, onde nós fomos campeões pernambucanos, foi jogando contra o Sport nos Aflitos, porque já tinha acontecido o primeiro jogo na Ilha, o segundo no Arruda, depois na Ilha, aí para decidir foi para um estádio neutro, que seria o do Náutico. Mas a minha experiência respondendo para a minha vida profissional, foi uma coisa espetacular. E, de novo, eu tive a felicidade de esportivamente passar o melhor ano, pelo menos em termos de futebol, foi 69, quando nós fomos campeões pelo Santa Cruz. Há 10 anos não era campeão, de uma torcida maravilhosa, mas na época para baixo, muito para baixo, e a gente conseguiu ser campeão. E, para mim, foi o melhor ano que eu passei. E além, naturalmente, das outras passagens pelos outros clubes, no Fortaleza fui campeão, no Ferroviário fui campeão, no 13 nós não fomos campeões, fomos vice-campeões, mas era, na realidade, para ter sido campeão. Também aconteceu um fato lá que, na partida decisiva, que terminou por não terminar a partida, muito problema, e fomos vice-campeões lá. Mas, de novo, foi uma época muito boa em termos de vivência e de convivência com a pessoa. Foi o período que eu passei fora, nesses dois estados. Uma experiência fantástica. Uma bagagem que traz, né? Traz muita. O conhecimento, a partir daí eu tive possibilidade
de conhecer o Brasil todo, praticamente, porque a gente disputou na época, era Taça de Prata, né, que era o campeonato. Como campeão pernambucano, fomos representar Pernambuco. Ainda não era o campeonato brasileiro com todos os estados, mas na época já englobava Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Paraná, enfim, era quase já um campeonato, e isso me deu essa chance. Eu brinco muito que eu sou muito grato ao futebol, que me possibilitou muitas coisas. Me possibilitou me formar, porque futebol custeava meus estudos, mas me possibilitou conhecer o Brasil quase todo, ficando sempre nos melhores hotéis, viajando nos melhores eventos, que hoje talvez eu, como engenheiro, não tivesse essa condição, né, de ter essa oportunidade. Então, foi um período, para mim, espetacular. E chegou num ponto que eu queria lhe perguntar. Você teve essa sabedoria de aproveitar o futebol para isso, para se educar, para fazer uma faculdade, para cursar um curso superior, para conhecer o Brasil. Mas durante esse período você deve ter encontrado alguns craques que infelizmente não tiveram essa mesma sabedoria ou essa mesma inteligência. E ao longo desse período se perderam para outras coisas ou algum deles até morreram à míngua sem o devido reconhecimento. Fala um pouquinho disso aí, como é para você viver isso? Cara, eu digo isso e eu sempre falo isso com muita tristeza. Quando eu vejo hoje grandes ídolos, não só do futebol cearense, mas do nordestino e até brasileiro. Grandes ídolos, grandes craques, que se perderam na vida logo após pararem de jogar futebol, porque não se prepararam para a continuidade da sua vida. Jogador de futebol é uma coisa maravilhosa, né? Você é paparicado, você é o mal do mundo, enquanto você está jogando, enquanto você está bem. Quando você para, o que é que você vai fazer? Meu irmão, quantas e quantas, eu não vou citar nome, mas eu chegava para alguns colegas e falava, cara, bora estudar, fazer um curso, ter uma profissão para quando você parar de jogar, você ter o que fazer, ter uma profissão para dar seguimento. Porque era uma época que você, com 33 anos de idade, você parava, porque era velho. Né? E aí, quando eu falava, alguns amigos chegaram, aí, Santos Dumont inventou dessa maneira. E alguns anos depois eu senti uma coisa horrível pelo que a gente via desses mesmos colegas, desses mesmos atletas, passando mil dificuldades. Me incomodava muito quando a gente parava e ia brincar, algum racha, e tinha um colega, um ídolo, chegava, rapaz, já é R$10, R$5. Aquilo me incomodava muito. Tá? Hoje, me parece que isso o pessoal está ficando um pouco mais consciente, né? Pelo menos eu espero, eu acho que tem melhorado. Pode não estar ainda 100%, mas essa conscientização, eu acho que deveria partir até dos clubes. E era uma coisa que eu criticava muito na minha época, era alguns diretores, ou o clube em si, não exigir, não dar oportunidade, pelo menos aquele pessoal da base. Enquanto você treina, você tem que estudar. É obrigado a estudar. Eu tive a felicidade de ter uma família que me orientou. Né? Mas se você fizer um levantamento, talvez 95%, ou mais até, naquela época, os atletas vinham de famílias desestruturadas, né? Sem muita condição, e a condição que via é aquela. E o futebol é uma coisa interessante. Você está numa situação inicial e rapidamente você pode chegar no nível de fama. E aí você não está preparado para isso. Verdade, verdade.
né? Exatamente. E aí o cara termina fazendo... eu não vou citar exemplos aqui, mas são muitos exemplos aqui nossos de grandes craques, grandes jogadores, terminaram na sarjeta, vamos dizer assim, né? Morrer miseravelmente sem uma condição que não deveria acontecer. De novo, isso não era só no futebol cearense, né? Eu vi isso acontecer em Recife, por exemplo. Né? Acontecia. Hoje, bem menos, isso diminuiu. O pessoal parece que está ficando, e eu acho que até os diretores hoje estão ficando mais conscientes também no sentido de dar uma condição, de preparar. Hoje o atleta até psicólogo tem. É. O atleta de base, além de médico, tem assistente de tudo de que maneira, até psicólogo. Naquela época em que eu ia falar isso. O médico era muitas vezes um médico dermatologista, porque... Clínico geral, né? Por clube todo, né? Fazia tudo, né? Mas, enfim, é época diferente. É porque um dos maiores da história, talvez um dos 10 maiores da história, pode se enquadrar perfeitamente nisso que o Facó falou, que é o Garrincha, né? Pronto. Só para citar para não citar os nossos próximos aqui, né? Exatamente. Verdade. É um cara que, de repente, se ele tem tido um acompanhamento maior... E talvez, enquanto ele tivesse o Nilton Santos, que eu acho que foi o grande incentivador dele e até protetor, porque o Nilton Santos protegia muito ao Garrincha no próprio Botafogo, na renovação de contratos, em coisas dessa natureza. Mas não tinha uma pessoa que orientasse. E o mais assustador é ver que todos aqueles clubes que ele defendeu, todas aquelas torcidas que ele defendeu, na época não era CBF, ainda era CBD, né? Isso. Viram aquilo acontecer com uma naturalidade imensa, sem fazer nada. É porque era a realidade, né, da época também, né? É como o Facó está falando, a coisa está mudando. Na época, o Garrincha tomou injeção no joelho para jogar. Aqui para nós. Eu cheguei a tomar injeção também no tornozelo. Não esqueço nunca o nome da injeção, Depomedrol. Para ter condição de jogar, porque às vezes eu passava a semana sem ter condição de treinar, mas eu tinha que jogar. E aí, às vezes, você fazia umas infiltrações lá para ter condição. Imagine mais para trás. Enfim. Mas de novo, era uma época bem diferente. Tem até algumas historinhas muito boas. E eu lembrei aqui agora do Sapenha. Sapenha era um jogador folclórico, 1000 histórias, né? E, na época, o Moésio jogava, e era um grande jogador, mas o Moésio tinha uma facilidade muito grande de engordar. E um dia a diretoria do Fortaleza resolveu fazer uma reunião para ver se arranjava um nutricionista, um médico que pudesse orientar o Moésio uma alimentação para ele não engordar tanto. E o Sapenha está aqui no canto ouvindo o pessoal conversar e disse, rapaz, não precisa disso não. Manda ele passar uns 15 dias lá em casa, que no instante ele emagrece. Então, era coisa dessa natureza, era o folclore que... Grande Sapenha, né? Grande Sapenha, com 1000 histórias, né? Você escreve um livro com as histórias do Sapenha. Uma das mais gozadas dele é que ele morava na sede de Fortaleza, ele numa casa de taipa, casa bem pobrezinha, enfim, humilde, como ele era humilde. Pessoa fantástica. Mas conta que um determinado dia, uma chuva torrencial, e ele dormindo tranquilamente lá na rede dele. Aí a mulher dele chegou apavorada, trovão e chuva muito. A mulher chegou, pegou num punho e balançou, Sapenha, Sapenha, acorda, Sapenha. Eu estou vendo a hora a chuva levar a nossa casa. Aí ele acordou, olhou para ele, deixa, mulher, deixa, pode ser que ele leve lá para o Aldeota. Enfim, era a história do Sapenha aqui. É muita história. Muita resenha, né? Ei, Facó, e aí paraste quando?
Eu parei... Onde e quando, né? Qual ano e qual time? Eu parei profissionalmente em 1974, quando eu estava no Maguari. Uhum. Já formado, já atuando como engenheiro? Já formado, eu atuando sem uma condição de treinar, porque é interessante, quando eu me formei em 72, eu parei, né? Parei, encerrei, e fui trabalhar numa empresa, numa construtora, que tinha um diretor que era diretor do Maguari. Ele disse, não, você não vai parar agora não. Mas como é que eu vou ter condição de treinar? Não, você vai treinar no dia que puder. Eu digo, não é legal. Mas ainda assim eu não podia faltar, porque era um amigo, e eu adorava futebol, como hoje ainda gosto. E terminei voltando. E joguei lá pelo Maguari em 73 e parte de 74. Né? Que foi o ano que o Maguari encerrou a atividade profissional em termos de futebol. O clube continuou, mas futebolisticamente falando, encerrou em 74. De forma que foi o ano que eu parei novo. Eu considero que eu tenha parado com 27 anos de idade. Em 74 eu estava com 28, quando eu parei. Mas em 72, eu considero que foi quando eu... Novo, muito novo. Novo. Para a época eu teria toda a condição, mas de novo, eu estava formado. E aí a gente pensa em melhorar sempre de vida. Na época o futebol não pagava o que se pagava. Se pagasse o que paga hoje, eu estava jogando até hoje. Né? Mas, enfim... Foi esse ano que eu parei em 74 jogando pelo Maguari. E aí não pensou em ser técnico? Não, né? Até porque já estava na engenharia, né? Não, já estava. Eu tive até Eu tive um treinador no Santa Cruz, que depois ele veio treinar aqui o Ferroviário, que era o Gradim. Gradim. Um grande treinador e uma pessoa espetacular. E uma vez eu fui fazer uma visita a ele quando ele estava no Ferroviário, eu já tinha parado, e ele me fez essa pergunta. Por que você nunca quis ser treinador de futebol? Você é um cara inteligente, um cara informado. Disse, seu Gradinho, não daria para essa profissão, não. E eu acho que eu não teria realmente... Não tinha essa vocação, não. Acho que eu não teria sido um péssimo treinador se eu tivesse me envolvido. Mas acho que pelo exemplo que você teve de vida, seria um excelente exemplo para os comandados, né? Pouquíssima gente fazia aquilo que você fez. É possível em termos de exemplo, né? Porque, de novo, eu tive uma vida profissional. Eu, por exemplo, nunca fui expulso. Eu tinha direito ao prêmio Belfort Duarte, foi uma das coisas que eu não consegui, lutei ainda há algum tempo para ver se eu consegui, porque era uma coisa que eu gostaria de guardar até como um troféu, realmente. Claro, evidente. Né? Porque foi uma vida de mais de 10 anos sem nunca ser expulso. E veja, eu ainda peguei 1 ou 2 anos com o cartão amarelo e o cartão vermelho, que antes não tinha. Né? Você expulsava direto. Né? Mas até isso, os colegas me gozavam muito, brincavam, diziam que o cara fazia falta em mim e eu ia pedir desculpa ao camarada. Mas eu sempre procurei ter um comportamento, de novo, acho que a educação que você teve, né, a vida, acaba do interior, tem uma certa formação, eu acho que isso me ajudou também nesse comportamento. Escrevendo essa parte sobre o Gradim, para escrever o livro, eu precisei... Não foi fácil, tá? Mas eu encontrei lá algumas informações sobre o Gradim, então vai estar no rodapé do livro também essas informações. Cara... Imperdível, né? Prefeito da tua terra natal. Como é que foi isso? Por quê? Você falou do seu irmão Oswaldo. Acho que ele também tem alguma coisa a ver nesse sentido, não tem? Ou não, na política? Não, eu tenho um irmão que era o irmão mais velho, o Olavo. Ah, é o Olavo. É o Olavo. Esse era apaixonado por política. Eu sou de uma família de 14 irmãos. Ele era o mais velho. E só ele gostava de política. E todos os outros irmãos tentavam tirar ele da política. E toda a política ele estava lá como candidato. Chegou a ser vereador, depois foi vice-prefeito, depois foi prefeito de Bebril. Aliás, para a época dele, foi um grande prefeito, inovou em muitas coisas.
Mas a gente, a vida toda, tentava tirar ele da política. A gente ia no dia da votação, a gente ia lá, votava, mas não se envolvia. Até que em 1992, pela primeira vez, nós participamos, e aí envolveu toda a família, numa campanha dele, do Olavo. A gente não queria se envolver. A política é um negócio muito difícil, hoje parece que está mais difícil do que antigamente ainda. Mas naquela época já era uma coisa complicada e a gente tentava tirá-lo de cara, sai disso, você é um cara sério, trabalhador, né? Sai disso, a política. E eu não esqueço nunca que em 92, lá estava ele de novo candidato. E eu cheguei para ele, mas meu irmão, tu vai de novo se envolver nisso. Essa coisa não recomendo, é muita gente desonesta, é muita gente. E ele parou, olhou para mim e disse, rapaz, você tem razão. Agora me diga uma coisa, e se as pessoas honestas e bem intencionadas não se envolverem com política? Você vai viver a vida toda nas mãos do mal político, porque o mal político quer exatamente isso, que aquela pessoa séria e bem intencionada não se envolva. E aí, naquele momento, a próxima ocorreu. Nós nunca fizemos nada pela nossa terra. A gente gosta, tem parente, tem patrimônio aqui. Será que não está na hora da gente se envolver e tentar ajudar em alguma coisa? E foi dessa maneira que a gente terminou se envolvendo pela primeira vez. Terminamos perdendo a eleição por 236 votos, se eu não estou enganado. Uma eleição meio conturbada, que hoje ainda tem muitas, era uma época muito diferente, a gente sem nenhuma experiência política, absolutamente zero. Eu acho que a gente, enfim. Quando chega em 96, aí a gente, de uma certa forma, já com envolvimento, reuniu os irmãos, todos os 14 irmãos, em volta de uma mesa grande, e nesse dia a gente resolveu que entraria e que eu seria o candidato. Era o irmão mais novo, apesar dele querer, porque ele queria, ele era apaixonado, era alucinado por política, ele chorava, porque é ele que queria ser o prefeito, mas já estava com 73 anos na época, a gente rachava. E aí resolvemos que eu seria candidato. E fomos, tivemos a felicidade de fazer uma campanha bem interessante, reunimos um grupo fantástico e mostramos para... A gestão não vinha bem e isso, de uma certa forma, ajudou, porque a pessoa estava muito desgastada, porque já vinha muitos anos no governo e poder é um bicho que desgasta muito. Enfim, entramos e fomos eleitos. Isso. Em 96, assumimos em janeiro de 97. Quando foi em 2000, fomos para a reeleição, ganhamos novamente e ficamos até 2004, quando a gente parou por aí. Depois continuamos envolvidos ainda, tivemos parte de outras campanhas. Um sobrinho chegou a ser eleito e reeleito também. Mas de lá para cá, paramos. Hoje não me envolvo mais, sou político, porque todos nós somos políticos, mas eu espero não me envolver mais em campanhas políticas, não. Vou votar, vou dar meu voto, fazer o meu papel de cidadão. Muito legal. A gente está chegando na reta final, tá? Eu achava que não estava com meia hora. Tá quase no fim. Aí o Facó parou com a carreira, com a vida política de fato, ali na prática, prefeito e tal. E hoje vive com uma empresa? Tenho. Ainda tem a empresa lá? Uma empresa, na realidade, em janeiro desse ano, nós fizemos 45 anos, olha no mesmo local, ali em frente ao Castelão, nossa empresa. Estratégia. Gosto tanto de futebol que fui me instalar em frente ao Castelão. Olha aí. Enfim, mas em 81 eu
desde que me formei, passei a trabalhar numa empresa, depois trabalhei noutra. Quando eu saí, eu montei com outro irmão essa empresa que está aí funcionando até hoje, passando por momentos de muita dificuldade, mas estamos sobrevivendo ainda e lá, tocando barco. Pequeno empresário, mas experiência maravilhosa. Eu digo sempre que eu tive algumas escolas fantásticas em termos de aprendizado. Primeiro a vida, né? A vida da gente, a gente aprende todo dia. Depois, a faculdade de engenharia, que parece que abre a cabeça da gente. Foi uma escola maravilhosa. O futebol, para mim, foi um negócio assim que me deu muitos ensinamentos. Tá? Olha, ensinar você a saber perder e saber ganhar, que às vezes é mais difícil até do que saber perder. Você saber ganhar, às vezes é mais difícil até do que saber perder. Aquela história de subir para a cabeça, em equipe, você trabalhar em equipe, que foi uma coisa que me ajudou muito para a política, por exemplo. Né? O futebol me ensinou muito isso. Aí vem a humildade, né, de você entender que você não é maior nem melhor do que ninguém. Isso o futebol dá muitas lições. Me ensinou muito e que foi usado também. Né? E a própria política foi outra escola maravilhosa para mim. A gente aprende muito com a política, é uma escola fantástica. Infelizmente, hoje a coisa anda meio desvirtuada aí, mas a gente tem sempre a esperança de que pessoas mais bem-intencionadas, mais honestas, mas se envolvam mais com a política. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa bem-intencionada não querer entrar na política. Não, vou lá me misturar, essa coisa só tem ladrão, né? Que a gente ouve muito isso. Isso é muito ruim. Eu digo sempre que o Brasil só será um país realmente de primeiro muito, apesar das riquezas que tem, quando a maioria dos nossos políticos forem políticos bem-intencionados, né, honestos, que queiram realmente, que pensem no país, que pensem no Estado, que pensem no seu município. Se isso acontecer, um dia nós teremos um Brasil bem diferente. Show! Fechou, não, parceiro? Fechou. Episódio histórico. História demais, né? Muita coisa. Espetacular. Pode dar tempo uma pergunta? Vai. Você falou sobre as suas experiências jogando fora do estado e que teve a oportunidade de conhecer boa parte do Brasil. Imagino que durante esses percursos aí da vida, você deve ter encontrado com alguns craques do futebol brasileiro nesse caminho. Qual foi aquele cara que tu parou para dizer: esse aqui eu vou olhar ele jogar porque ele é diferente? Facol, tem um minuto aí para responder. Você diz nacionalmente ou brasileiro, né? Sim. Porque Pelé não conta, que diz que o Pelé não era do Brasil, era de outro planeta. Mas legal, jogou contra? legal. Joguei contra e tive depois contato. Olha enfim, só. A gente teve Espetacular. alguma Tá vendo como é ruim convivência. você ter só uma hora? Dava mais outra. Dava. Poxa, Não, e verdade. valeria a pena, porque verdade. falar do Pelé, meu. você fala aqui um programa todo, pelo cara que ele foi. Mas eu não joguei contra Zico, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho e uma amizade. Que inclusive está aniversariando hoje, né? Pois é. Natal para os flamenguistas. Joguei contra o irmão dele, o Edu, que jogava na época o América, um grande craque, pequenininho, mas cracaço de bola. Mas aí você jogou contra Rivelino. Olha, eu tive essa felicidade de jogar contra Rivelino, Luiz Pereira, Scala, meu Deus, quantos grandes jogadores eu tive essa oportunidade de jogar. Isso a nível nacional. A nível nordestino, a nível cearense, Mozart, Croinha, Gildo, Louro, Hamilton Melo, enfim. A nível pernambucano, por exemplo, que foi uma época que o Santa Cruz formou grandes atleta também, tive a felicidade de jogar com Luciano Veloso, com Givanildo, com Ramon, com Zito, com Fernando Santana, com Gilson, com tanta gente boa aí também, que o futebol me deu essa
essa oportunidade também. Que legal, que legal. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. Rapaz, quem agradece sou eu. Eu já lhe disse uma vez, eu adoro conversar sobre futebol. Aliás, eu adoro. Quando a gente pega pessoas como vocês aqui, que são desportistas, para mim passou 1 hora e eu achava que estava na metade do programa. Mas muito obrigado mais uma vez, João Paulo, Maurício, por essa oportunidade que vocês estão me dando aqui. Vou sair daqui renovado pelo menos uns 10 anos, viu? Coisa boa. Orlando Facó, que está no livro Maestros da Bola, tá? Primeira edição, ele tem lá um capítulozinho completo sobre ele. Valeu, meu parceiro. Tamo junto, satisfação enorme. A gente sai daqui com os olhos brilhando, porque Total. Uma hora que vale muito para nossas vidas. Totalmente. Muito obrigado pela tua audiência. Estamos na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Fortaleza FM 90.7. Toda a equipe técnica, muito obrigado. A audiência também, muito obrigado. Corre nas redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify, onde mais? Instagram, já falei, né? Enfim, e TikTok também. Temos todas as redes sociais, estamos lá. Compartilha, né, nas redes sociais, aqueles reels, aqueles cortes, porque ajuda muito o projeto. É verdade. Comenta, ajuda que mais compartilha. pessoas entendam e conheçam o projeto, porque depois que conhece, geralmente volta lá para assistir os atrasados ou os que já passaram, porque realmente, não é porque eu estou aqui não, é um projeto realmente espetacular que faz muito bem a história do futebol cearense. Show de bola! Podcast Maestro da Bola, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu me despeço por aqui, fico você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.